Qual é a primeira coisa que o leitor faz quando pega o seu livro? Ele vira o livro. Para quê? Para ler o que está escrito atrás. E o que está escrito atrás? Sua sinopse. E eu te pergunto, ela é um portal para conquistar a mente e o coração dos leitores? Ou é só um resuminho que você fez de qualquer jeito para pôr ali atrás do livro? Olá, escritor! Bem-vindo ao canal Escritor na Prática. Meu nome é Denise e hoje eu vou te dar 10 passos para te ajudar a apresentar seu livro para os leitores, através da sinopse. Mas antes, vamos refletir um pouquinho sobre qual é a importância deste textinho ali no verso do livro. O que separa uma sinopse comum de uma sinopse irresistível? Já parou para pensar nisso? A sinopse é a terceira coisa que convence os leitores quando eles estão considerando ler um livro. Ela apresenta a história, seus personagens, o conflito e o cenário, fornecendo uma visão geral da trama. Uma boa sinopse deve capturar a essência da história e transmitir sua emoção. Isso ajuda o leitor a se conectar com a história e a se envolver com os personagens. Ah, mas não se engane, esse não é um caminho fácil. Apenas os destemidos e os verdadeiramente ousados conseguem transformar a sua sinopse em um portal para o universo da sua história. A sinopse ajuda o leitor a entender do que se trata a história e o que ele pode esperar dela. Isso ajuda a evitar decepções e a garantir que os leitores estejam interessados no que estão lendo. Ela também é uma ferramenta de marketing muito importante. Ela é quem vai convencer o leitor, junto com a capa e o título, a ler o seu livro. Uma sinopse bem feita e curiosa pode ser o diferencial entre um leitor escolher o seu livro ou não. Para isso, é crucial que a sinopse seja bem escrita e atraente. Mas qual que é o tamanho ideal da sinopse do seu livro? Você já se perguntou isso? O tamanho ideal de uma sinopse pode variar dependendo do gênero, do público-alvo e das preferências da editora ou do agente literário. Ah, Denise, mas eu não tenho editora, muito menos agente literário. Tem sim, são você. Se você não percebeu ainda, quando você escolhe publicar seu livro de forma independente, autônoma, todas as escolhas referentes ao seu livro são responsabilidade sua. Algumas pessoas vão achar isso uma bênção, outras vão achar um peso. Mas eu vou ser bem sincera em relação a isso. Se é o que você tem para hoje, paciência, só faça. Em geral, a maioria das sinopses tem entre 250 a 500 palavras. Uma boa regra é manter a sinopse curta, clara e concisa, enfatizando as principais características da trama, dos personagens e do conflito central. A sua sinopse deve ser interessante o suficiente para capturar a atenção do leitor, mas não deve revelar demais a história ou dar spoilers. E onde é que a sinopse deve vir? No verso ou na orelha do livro? Não sei se você já reparou, mas a sinopse pode ser colocada tanto no verso do livro quanto na orelha. E não há necessariamente uma opção melhor do que a outra. Tudo depende da preferência do autor, da editora ou do design que vai criar a capa do seu livro. No verso do livro, a sinopse é geralmente impressa na quarta capa, que é essa capa aqui. No livro temos a primeira capa, a segunda capa, que é essa de dentro, a terceira capa, que é essa de dentro do final, e a quarta capa. É uma opção muito popular para livros de capa dura ou brochura, que é essa capa aqui mais molinha, mais tradicional, onde há espaço suficiente na parte de trás da quarta capa para incluir uma sinopse. Na orelha, a sinopse é impressa do lado da primeira capa do livro, que é essa daqui. É visível quando o livro é aberto. É mais usado em livros de capa mole, que é essa brochura aqui. Até mesmo pela facilidade de manusear esse formato de livro. Algumas editoras podem preferir usar ambas as opções. Você também pode escolher isso, colocando uma versão mais curta da sinopse na orelha e uma versão mais longa, mais detalhada no verso do livro, na quarta capa. A escolha por colocar a sinopse na orelha do livro pode estar relacionada com a falta de espaço na quarta capa, por exemplo. Por exemplo, quando você tem opiniões de gente importante para corroborar e elogiar o seu livro. Aí essas opiniões que passam essa autoridade, né, vão aqui na quarta capa e sobra para a orelha a sinopse. Algumas plataformas de autopublicação já permitem a impressão de livros com essa orelha nas capas,
O meu, por exemplo, eu optei pela orelha, mas a sinopse ficou na quarta capa e aqui na orelha eu só coloquei uma frase e um texto sobre o autor aqui no final. Em resumo, a escolha entre o verso do livro e a orelha, para incluir a sinopse, depende do tipo do livro, do espaço disponível e da preferência do autor e da editora. Ambas as opções podem funcionar muito bem e a decisão final deve ser baseada na estética e na utilidade para o leitor. Agora que você já sabe qual o tamanho médio e onde deve estar a sinopse, espero que você tenha entendido, porque se não entendeu, me diz aqui nos comentários para eu me explicar melhor. Agora sim, eu vou te dar, enfim, os 10 passos simples para te ajudar a escrever a sua sinopse perfeita. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim, com dicas de escrita e literatura. Você também pode curtir esse vídeo para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal, é útil, e assim distribuir ele para mais pessoas. A primeira dica é começar com uma frase de impacto. A primeira frase é a sua grande chance de capturar a atenção do leitor logo de cara. Use uma frase curta e impactante que apresente o conflito principal da sua história ou um aspecto intrigante da sua trama. Você tem pouco espaço e pouco tempo. Acerte uma direita no queixo. Depois de pensar nessa frase de impacto que vem logo no começo, a segunda dica é escrever ou descrever o protagonista. Dê ao leitor uma ideia clara do protagonista e o que torna ele único. Isso pode incluir os seus objetivos, os desafios que ele vai passar e os conflitos pessoais que ele vive. Mas não exagere. Lembre que você só pode dizer o suficiente para deixar o leitor curioso. Escolha com calma o que vai revelar do seu herói e que pode chamar a atenção do público leitor que você espera que goste do seu livro. Depois de falar rapidamente do seu protagonista, a terceira dica é introduzir o conflito principal. A sinopse deve dar ao leitor uma ideia clara do conflito principal da história. Seja um problema físico, emocional ou psicológico. Aquele mocinho que você acabou de apresentar vai estar nesse livro? Ele vai buscar o quê? Ele vai superar qual desafio? Você também não precisa detalhar todo o processo de busca ou a aventura do seu personagem principal. Mas tem que indicar ao leitor que algo vai acontecer e que esse algo é muito interessante. A história se faz com o protagonista mais um conflito. A trama é tão importante quanto os personagens. E dizer isso na sua sinopse é essencial. É claro, mais uma vez, que você não pode revelar demais nem o personagem, nem a trama, nem o desfecho da história. Para isso, você vai reler a sua sinopse e vai aplicar a quarta dica se perguntando: como eu posso criar um suspense aqui? Mantenha o leitor interessado usando perguntas retóricas ou pistas enigmáticas, para deixar ele querendo saber mais. Não é uma tarefa fácil, eu já te alertei lá atrás. Mas é a nossa tarefa como escritores. Escrever a história não basta. Você precisa que as pessoas saibam que a sua história maravilhosa existe. A quinta dica é: se o seu livro tem um cenário diferente ou se passa em uma outra época, inclua isso na sua sinopse também. Descreva um ambiente onde a história acontece, incluindo detalhes que ajudam o leitor a visualizar o mundo da sua história, aí a decidir também se ele gosta desse tipo de história. Existem leitores que gostam mais de histórias que não estão acontecendo aqui e agora, e você deve aproveitar ao máximo isso e mostrar o quanto a sua história é legal e diferente. Uma outra forma de gerar interesse no leitor é incluir as reviravoltas da sua história. A sexta dica é contar ao leitor que algo que ele não espera vai acontecer, ou que existem surpresas, acidentes, acasos, desastres, ou coisas fantásticas, lances da sorte na sua história. Inclua, sim, algumas reviravoltas ou momentos surpreendentes para manter o leitor interessado. Mas faça isso com um jeitinho para não antecipar o pulo do gato do seu livro. Quando for escrever a sua sinopse, convém dar uma relida no seu livro, para você relembrar a voz usada na narrativa e escrever a sua sinopse com essa mesma voz. A sétima dica, então, é manter a consistência quanto à voz narrativa. A voz da sinopse deve ser consistente com a voz do livro. Se o livro for divertido e espirituoso, a sinopse também deve ser. Se for um drama psicológico, isso tem que ressoar, que aparecer na sinopse. Se for uma aventura heróica,
Isso também tem que estar refletido na apresentação do seu livro, ali na sinopse. Essa harmonia na voz da sinopse e do livro, além de direcionar o leitor, também evita que ele tenha uma surpresa. E uma surpresa não muito agradável quando for continuar a leitura. Já pensou? Ele lê num estilo ali a sinopse e dentro do livro é outra coisa? Quantas vezes você já leu uma sinopse com uma vibe e o livro não era nada daquilo? Acontece com frequência. E não é legal. A 8ª dica é caprichar na última linha da sua sinopse. Se esforce ao máximo para deixar o leitor querendo mais. Termine a sinopse em um ponto que deixa o leitor tipo, cadê o resto? Eu preciso saber. Você pode deixar em aberto uma grande e sonora pergunta que não foi respondida ou um evento mirabolante e disruptivo que vai acontecer na sua história e que o leitor não pode deixar de saber. Eu preciso repetir que isso leva tempo e esforço e que mesmo assim você tem que pelo menos tentar. Ótimo. Eu acho que você entendeu, então. Tente. Depois de matutar um pouquinho e queimar uns fusíveis aí pensando no conteúdo da sua sinopse, você vai dar uma voltinha, vai ali, vai levantar, esticar as pernas, dar uma alongada e vai se sentar de novo e aplicar a 9ª dica, que é fazer uma revisão de clareza e concisão. Use uma linguagem clara e concisa. A sinopse deve ser fácil de ler e de ser compreendida. E convém que você evite jargões ou termos técnicos em excesso. Revise-a cuidadosamente para detectar erros de gramática, de ortografia e de pontuação. Leia em voz alta para garantir que a linguagem flua bem e que a sinopse seja atraente e envolvente. Não é muito legal ter muitos erros de gramática, de concordância, de ortografia, assim, logo de cara na sua sinopse. Porque pode parecer que o resto do livro vai estar tão mal escrito quanto a capa. E por último, a 10ª dica. Peça opiniões. Depois de revisar, é claro. Peça opiniões de outras pessoas sobre a sinopse. Especialmente aquelas que são fãs do gênero que você está escrevendo, do seu livro. Pode ser dos seus leitores beta também, aqueles que leram o livro primeiro. Uma boa é já mandar a sua sinopse para os leitores beta e colher as primeiras impressões deles em relação ao livro, antes mesmo de ler o livro. Esse processo de ler antes a sinopse, para só depois receber o texto do seu livro, é mais ou menos a experiência que o leitor vai ter depois da publicação. E preste atenção às opiniões de quem ler a sua sinopse. Elas podem ser um feedback muito valioso e podem te ajudar a melhorar o seu resumo. Lembre-se, esqueça as críticas ao escritor. Foque nas críticas à obra. Resumo rápido aqui então. Primeiro, comece a sinopse com uma frase de impacto. Segundo, descreva o seu protagonista. Terceiro, introduza o conflito principal. Quarto, crie um suspense para o leitor. 5, inclua um cenário diferente se a sua obra tiver. Sexto, cite uma reviravolta. 7º, use na sinopse uma voz igual à da história. 8º, deixe em aberto uma grande pergunta que não foi respondida. 9º, use uma linguagem clara e concisa. E 10º, peça opiniões. Se ficou alguma dúvida, ou se você quiser me contar, acrescentar algum detalhe que você usa e que faz toda a diferença nas suas sinopses, ou que você conhece também, vendo sinopses de outras pessoas, me conta aqui nos comentários, que você me ajuda e ajuda quem está assistindo esse vídeo e quer aprender mais. Eu vou te sugerir outro vídeo que vai aparecer aqui na tela para te ajudar a escrever suas histórias e te ajudar na sinopse também. Eu recomendo que você veja, hein? Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.